Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Textual. Na aula de hoje, nós veremos um assunto extremamente importante para você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou que pretende prestar algum concurso público. Este assunto, pessoal, é cobrado em todos os concursos. Na parte de língua portuguesa, nós falaremos hoje sobre as funções da linguagem. Vem comigo aqui! Por que será que é importante que nós estudemos as funções da linguagem? Para que eu tenho que estudar isso? Bom, tem vários motivos, né? Pode dizer aí, você quer seu emprego, para isso tem que fazer a prova do concurso, né? E tem língua portuguesa e vai cair funções da linguagem, mas muito mais que isso, nós temos que compreender para quais finalidades a linguagem é empregada, em quais situações está envolvida e quais são os fatores que interferem em sua produção. Eu preciso saber disso, gente, tanto para eu me comunicar melhor no meu dia a dia, e a comunicação é imprescindível na nossa interação social, mas também para as provas que vocês aí pretendem fazer, tudo bem? Então, pessoal, esses fatores que interferem na produção da linguagem podem ser fatores tanto internos à própria linguagem, e nós vamos chamá-los de fatores linguísticos, mas também existem fatores externos que favorecem, ou melhor, que permitem que a linguagem aconteça, certo? Que nós vamos chamar de fatores extralinguísticos, tudo bem? Eles vão exercer influência significativa no processo comunicativo. Bom, afinal de contas, eu sei qual é a importância de estudar funções da linguagem, mas o que são funções da linguagem, não é verdade? Se eu não souber o que são as funções da linguagem, fica sem sentido falar sobre os motivos de estudar a linguagem. Então aí, o que são funções da linguagem? Vamos entender agora o conceito de funções da linguagem. Reparem nessas duas palavrinhas aí, funções e linguagem. Será que é a função de algo? Função de algo, pessoal, se eu perguntar para vocês qual é a função do apagador, rapidamente vocês me responderão, não é? De forma óbvia. Ora, professor, é apagar. Exato. Qual é a função de uma cadeira? Ah, professor, é para a gente se sentar. Perfeito. Então a gente pode perceber, pessoal, que quando eu pergunto para você o que é a função de algo, eu quero saber qual é a finalidade, qual é a serventia, qual é o uso que eu vou fazer de alguma coisa, não é mesmo? Então eu quero saber quais são as finalidades do que? Da linguagem. E notem que a palavra função não está marcada no singular, e sim no plural. Quer dizer o quê? Que existe mais que uma finalidade para a linguagem. Agora resta-nos saber o que é a linguagem, não é? Então, pessoal, a linguagem, vamos ver aí uma imagem. Tem uma mulher, né, falando com o seu cachorrinho. E ele lá com cara de paisagem. Será que ele está entendendo tudo que ela está contando para ele? Será que eles vão conseguir um diálogo perfeito ali? Será que eu posso chamar de linguagem isso que a mulher está aí fazendo com o cachorro? E depois, se ele der um latido para ela? Está havendo linguagem? Existe linguagem entre todos os seres? Bom, isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, não é linguagem. Existe uma comunicação, certo? Mas a comunicação que ocorre entre os cachorros, né, da mesma espécie, e entre o animalzinho e o ser humano, não é o que nós chamamos de linguagem. Pode ser uma comunicação, certo? Ah, mas eu falo com o meu cachorro e ele me entende. Isso, pessoal, é por conta do instinto do animal, quanto pelo reforço que você dá para ele, né? Um reforço positivo ou negativo. E aí ele responde a isso, tudo bem? Mas não por meio da linguagem. Por quê, pessoal? Porque olhem só qual é o conceito de linguagem. Linguagem é a capacidade inata do ser humano e fundamental para que ele se comunique, de modo verbal ou não verbal, com seus semelhantes, possibilitando a interação em sociedade. Ou seja, gente,
A linguagem é a capacidade que somente os seres humanos têm de exercer comunicação com os seres da mesma espécie, tá certo? Por quê? Porque é uma capacidade inata. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é algo genético, que já nasce conosco, que já nasce com a nossa própria espécie. Nós somos predispostos, nós temos uma predisposição de desenvolver a linguagem. E quando nós estamos em sociedade, nós vamos desenvolvê-la, certo? Nós vamos aperfeiçoar essa nossa capacidade que já nasce conosco. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês depois aí, na descrição do vídeo, um link que vocês podem ler sobre essa questão dos genes que vão ser responsáveis pela linguagem. Tudo bem? Bom, sabendo disso, nós também temos que perceber que a linguagem pode se manifestar de diferentes maneiras, certo? Nós temos uma linguagem que se manifesta de modo verbal. O que quer dizer isso? A linguagem verbal é aquela por meio da qual se utilizam as palavras, certo? Então, as palavras são utilizadas para que a comunicação entre os seres humanos ocorra. Então, nós temos linguagem verbal como sendo sinônima de língua, certo? Então, linguagem verbal, sinônimo de língua. É o mesmo que língua. Nós vamos aprender melhor sobre isso nas aulas de variação linguística. Bom, a linguagem verbal, ela pode se materializar de 3 diferentes formas, sendo elas escrita, oral ou visual motora. Jesus, que é isso, professor? Bom, a linguagem verbal escrita é essa invenção do ser humano, né? É uma tecnologia, porque o ser humano inventou, e aí nós utilizamos para nos comunicarmos. Tudo bem até aí? Linguagem verbal oral. Tudo bem também, não é, pessoal? É essa que nós utilizamos por meio do nosso aparato, do aparelho fonador. E aí nós articulamos os sons e produzimos os fonemas. E com isso, as palavras, frases, períodos e os nossos textos, certo? Os textos orais, como eu estou fazendo aqui com vocês agora. E temos também, pessoal, essa terceira forma de materialização da linguagem verbal. Cuidado, tá? Que é a linguagem verbal visual motora. Por exemplo, Libras, não é verdade? Nós temos aí a língua brasileira de sinais. Não é linguagem brasileira de sinais, é língua brasileira de sinais. Por quê? Porque é uma linguagem verbal. E eu disse para vocês que linguagem verbal é sinônimo de língua, não é? Então, a Libras, que é a nossa língua de sinais aqui do Brasil, é uma linguagem verbal visual motora, que utiliza dos aparatos da visão e dos nossos gestos das mãos, certo? Expressões corporais, faciais e assim por diante. Tudo bem? Então, aí, exemplo, temos a palavra Libras em datilologia, ou seja, essa maneira de produzir, né? Libras. Essa maneira aí de produzir as palavras por meio das mãos, certo? O alfabeto em Libras. Temos também, pessoal, uma linguagem que é chamada de híbrida. O que seria uma linguagem híbrida? É aquela que vai unir uma linguagem verbal com uma linguagem não verbal. Também é chamada de mista. Então vejam aí, temos as imagens, não é? Aí a imagem do presidente da República atual e 2 pessoas conversando uma com a outra. E um dos rapazes diz para o outro: a máscara só impede de espalhar coronavírus. Fake news continua sendo disseminada. Bom, em tempos de coronavírus é uma situação bem complicada, mas vamos aí perceber por que é uma linguagem híbrida ou mista, porque ela está utilizando dos aparatos de uma linguagem não verbal com os aparatos de uma linguagem verbal. Onde está o aparato de linguagem não verbal? Nas imagens, nas formas, as cores, para constituir aí as figuras, certo? Juntamente com a parte escrita, que corresponde à linguagem verbal.
A confluência dessas duas forma o que nós chamamos de linguagem híbrida ou mista, como é possível perceber aí nesta charge, ok? E por fim, pessoal, a linguagem não verbal. Exemplo de linguagem não verbal é essa placa, que nós sabemos que significa proibir fumar. Esses símbolos, eles já informam para a gente o que quer dizer isso aí, não é? Nos passam uma mensagem. Então, nós vamos dizer que é uma linguagem não verbal, aquela que não utiliza de palavras, utiliza todos os outros símbolos que existem na nossa cultura para exercer a comunicação. Tudo bem? Então, são essas as formas por meio das quais a linguagem pode se materializar. Continuando. Bom, pessoal, lá na década de 60, um filósofo russo chamado Roman Jakobson, se escreve Roman Jakobson, o Roman Jakobson foi um filósofo que estudou, né, uma diversidade de assuntos, mas um assunto específico foi fundamental para os estudos aí do Roman Jakobson. Foi a linguagem. Ele se interessou muito pela linguagem e quis saber como ocorria, né, como ocorria essa comunicação humana. E aí, nos seus estudos, ele percebeu que existiam alguns elementos que constituíam toda e qualquer comunicação entre os seres humanos. Elementos, alguns desses que já haviam sido estudados por outros filósofos, mas o Roman Jakobson percebeu que existiam 6 elementos da comunicação. Então, vejamos aí as palavras do próprio Roman Jakobson sobre os elementos da comunicação. Vejam só. O remetente envia uma mensagem ao destinatário. Para ser eficaz, a mensagem requer um contexto a que se refere ou referente, apreensível pelo destinatário e que seja verbal ou suscetível de verbalização. Um código total ou parcialmente comum ao remetente e ao destinatário, ou, em palavras, ao codificador e ao decodificador da mensagem, e um contato, um canal físico e uma conexão psicológica entre o remetente e o destinatário, que os capacite a ambos a entrarem e permanecerem em comunicação. Todos estes fatores, inalienavelmente envolvidos na comunicação verbal, podem ser esquematizados como segue. Então vejamos aí. Olhem o esqueminha dos elementos da comunicação. Temos o emissor, que produz uma mensagem para um receptor, certo? O receptor vai decodificar essa mensagem, entendendo-a, e vai devolvê-la ao emissor, certo? Mas para que essa mensagem passe do emissor para o receptor, é imprescindível que exista um canal, ou seja, um meio através do qual a mensagem passe do emissor ao receptor, e um código, ou seja, um conjunto de sinais que seja comum entre o emissor e o receptor para que a mensagem seja compreendida. E tudo isso tem que estar limitado por um contexto, certo? Também é chamado de referente. Mas, nossa, professor, está muito teórico. Vamos entender de uma maneira prática todos esses elementos da comunicação, certo? Bom, imaginem a situação hipotética que nós temos uma senhora, a Rosemarie, e a Rosemarie tem um netinho, o Juliano, certo? E aí, pessoal, pensem comigo nesta situação. Lavar roupa todo dia, que agonia. É o quê? Ô Juliano! Juliano! Eps, menino! Já foi fazer o que eu te mandei? Já foi pagar a conta de luz? Pô, vó, qual é aí? Ainda vou dar uns rolê com os meus parça, moro? Depois eu colo aí, faço esse negócio pra tu. É o quê?
Com os moleques da rua? Ah, mas eu quebro esse cabo de vassoura na tua cabeça, colega, vem aqui. Não, eu vou preso, não! Bom, pessoal, então, depois dessa nossa historinha, vamos entender melhor como aconteceu essa nossa situação hipotética, tá bom? Bem, tendo como base aí o nosso esquema dos elementos da comunicação, que também vai ser chamada de interlocução, justamente porque o emissor, em um dado momento, ele produz a mensagem, codifica uma mensagem, e o receptor a recebe. Em um outro momento, o receptor passa a produzir uma mensagem para que o emissor decodifique-a, mudando de posição, certo? Então o receptor ele passa a ser emissor e o emissor passa a ser receptor. Justamente por isso, por ser uma retroalimentação, certo? Por ser aí uma comunicação que a todo momento está em constante processo, certo? Então vejamos como ocorreu a comunicação, né? Como surgiram esses elementos da comunicação na nossa historinha aí. Primeiro, a Rosemarie, ela produziu uma mensagem, vamos pegar uma partezinha, né? Ela produziu uma mensagem para o Juliano, então a Rosemarie é a emissora, o Juliano o receptor. E o que foi que ela disse? Ela perguntou, né? Já foi pagar a conta de luz? E aí, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber também que o contato ou canal, isto é, o meio através do qual a mensagem passou da Rosemarie para o Juliano, foi o que, pessoal? Vejam só, eles estão em uma linguagem verbal oral. Qual é o meio físico por onde o som está se propagando? Ora, o ar, correto? Também sabemos, pessoal, que ambos, Rosemarie e o Juliano, para que eles se entendam, né, para que exista comunicação, eles têm que compartilhar um mesmo conjunto de sinais linguísticos, que nós vamos chamar de código. Código por meio do qual a mensagem foi produzida. Qual é esse código? A língua portuguesa, tá certo? E por fim, pessoal, nós podemos perceber também que ambos, Rosemarie e Juliano, estão inseridos em um mesmo contexto para que essa comunicação tenha acontecido. Qual que era o contexto? Pagar a conta de luz. Então, o pagamento e a conta de luz. É o assunto, são os nossos referentes. Tá certo, pessoal? Então, vamos continuar. Tendo como base os elementos da comunicação, agora nós podemos perceber para quais finalidades a linguagem serve. Então, vejamos aí. As funções da linguagem sempre dependerão, na verdade, da intenção que motiva o estabelecimento de uma determinada comunicação. E essa intenção se manifestará quando dermos ênfase em um dos 6 elementos existentes no momento em que nos comunicamos com alguém. Ou seja, para cada elemento enfatizado na interlocução, haverá uma função da linguagem determinada. Está certo? Então vejamos. Tenho 6 elementos, ok? Emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente. Qual é a função da linguagem? Ou quais são as funções da linguagem? Tudo vai depender de qual elemento desses 6 eu estou dando ênfase, ou seja, estou dando maior importância, maior relevância quando eu me comunico. E isso vai depender do quê? Da minha intenção comunicativa, do que me motiva a me comunicar naquele momento, certo? Então vejamos. Temos aí uma tabela bem marota para vocês, olha que beleza. E essa tabelinha, pessoal, está de uma maneira bem resumida, explicando para vocês como ocorre cada uma das funções da linguagem e quais são elas. Vejamos aí. Na primeira coluna eu tenho a finalidade da linguagem, para que a linguagem serve. Na segunda coluna, o elemento que eu enfatizo quando eu quero que a linguagem sirva para aquilo e qual é a função da linguagem que vai surgir. Ora, se eu tenho 6 elementos da linguagem e cada momento que eu enfatizo um elemento surge uma função da linguagem, eu produzo uma função da linguagem, quantas funções da linguagem existem? 6, não é verdade? Então aí, pessoal,
Quando eu uso a linguagem para transmitir uma informação ou passar um conhecimento, prevalecendo a linguagem clara, objetiva, geralmente em terceira pessoa, demonstrando impessoalidade. O que é isso? Impessoalidade é eu me afastar, eu retirar o eu da linguagem, a minha subjetividade, fazer com que a linguagem fique objetiva, impessoal, certo? Qual é o elemento que eu estou enfatizando? Ora, se eu estou enfatizando aquilo que se afasta de mim, lembra que é o extralinguístico, então, que eu quero? Ou seja, eu estou enfatizando o referente, o contexto, aquilo que está fora de mim, que é a linguagem, certo? Então, o que está fora é extralinguístico, é o meu referente, é o meu contexto. Consequentemente, quando eu enfatizo o referente, eu tenho a função referencial, também chamada por aí de função denotativa, certo? Eu vou encontrar onde? Eu vou encontrar em notícias, eu vou encontrar em textos expositivos, certo? Eu vou encontrar em artigos científicos e assim por diante. Tudo bem? Ela também é chamada de função denotativa, para indicar essa objetividade, palavras sendo utilizadas da sua maneira mais convencional. Tudo bem? Segundo, quando eu uso a linguagem para expressar sentimentos, pensamentos ou opiniões do falante, do escritor. É marcada linguisticamente pela primeira pessoa, tanto na conjugação verbal quanto no uso de pronomes, prevalecendo a subjetividade do locutor. O locutor é o mesmo que emissor, tá, pessoal? Então, quando eu faço isso, eu estou enfatizando quem? A mim mesmo, não é? O emissor, quem está produzindo as mensagens. E aí eu tenho a função emotiva ou expressiva. Cuidado, pessoal. Não é a função que fala só de sentimento, é de pensamento, de opinião, ou seja, a subjetividade. Tudo bem? Depois, pessoal, nós temos aí a função que tem a finalidade de interferir no comportamento do ouvinte ou leitor, persuadi-lo, convencê-lo a comprar um produto ou uma ideia. Usam-se vocativos. O que é vocativo, professor? É o chamamento, tá? Pronomes em segunda pessoa. Você, pessoal, apesar de ser um pronome com o qual eu conjugo o verbo na terceira pessoa, né? Você vai, você assiste, ele corresponde à segunda pessoa do discurso, com quem eu falo, tá certo? Para quem eu escrevo. Então é a segunda pessoa. O você, portanto, será um pronome de segunda pessoa. Verbos no modo imperativo também. Se eu estou dando uma ordem, fazendo pedido, dando um conselho, é para quem? É para o meu ouvinte, né? É para o meu leitor. Então é para a segunda pessoa. Consequentemente, estou enfatizando o receptor, meu público-alvo, certo? E aí surge a função conativa ou apelativa. Professor, você errou o nome, não é conotativa? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Não é função conotativa, é função conativa, desse jeitinho, tá bem? Então prestem bastante atenção, é a linguagem do convencimento, a linguagem da persuasão, ok? Quando eu quero vender um produto, vender uma ideia e assim por diante. Temos também a finalidade da linguagem de tornar um texto mais expressivo, trabalhar com a forma do texto, com a maneira como eu estou produzindo a mensagem. Há predomínio de figuras de linguagem, combinações de palavras, rimas, ritmo, certo? Então, tudo isso, pessoal, quando eu produzo uma mensagem de uma maneira diferenciada, eu estou dando ênfase na própria mensagem, naquilo que eu quero transmitir. E aí surge o que nós chamamos de função poética. Tudo bem? Cuidado! A função poética, ela vai existir nas poesias, óbvio, né? Mas não apenas. Pode ser, por exemplo, uma linguagem do cotidiano em que eu esteja utilizando figuras de linguagem, fazendo uma metáfora, certo? Os trocadilhos, tudo isso, pessoal, é a manifestação da função poética, tá bem? Em um poema também não vai haver apenas função poética, daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Depois, pessoal, quando eu quero, na minha linguagem, testar o canal de comunicação, iniciar, encerrar ou dar continuidade a essa comunicação. O
que eu estou enfatizando? Estou enfatizando o canal, o meu contato com o interlocutor. Consequentemente, surge a função fática, ok? Então, a função fática é aquela de teste de canal, teste do contato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero o que com isso? Estou informando o que com isso? Nada, eu estou apenas interagindo, estabelecendo uma comunicação. Tchau, tchau, pessoal. Estou fazendo o quê? Estabelecendo uma comunicação, certo? Então, função fática. Entenderam? Olha só, estou enfatizando o canal, querendo saber se está chegando até aí a minha mensagem. E aí, função fática. E por fim, pessoal, quando eu uso a linguagem para explicar o próprio código, usa-se o código pelo qual a mensagem foi produzida para explicar a si mesmo. Conceituações, definições. Então, pessoal, quando eu tenho um código e eu uso esse código para explicar a si próprio, eu tenho a ênfase no código. E, consequentemente, surge a função metalinguística, uma das que mais caem nas provas de vestibular, certo? E também aí de concursos públicos. Então eu uso a função metalinguística quando eu quero usar o código para explicar a si próprio. Se eu tenho, por exemplo, um poema, e no poema eu uso aquele poema, né, a poesia, para falar do que é fazer um poema, para falar sobre a arte poética, para falar sobre o que é o poeta. Ora, estou usando o código, que é a linguagem literária, para falar sobre o próprio código, certo? Então, por exemplo, quando o Fernando Pessoa escrevia: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Nessa primeira estrofe, pessoal, deste poema, Autopsicografia, o Fernando Pessoa está aí fazendo o uso de uma função metalinguística, correto? Por quê? Porque justamente ele está utilizando a linguagem poética para explicar o que é ser um poeta, certo? Então, neste caso, nós temos uma metalinguagem. Outro caso, por exemplo, quando eu estou analisando uma aula de gramática. Eu sou professor de gramática e eu estou dando uma aula de gramática. O que eu estou tendo, pessoal? Estou tendo uma função metalinguística, porque eu estou utilizando, para dar a aula de gramática, a língua por meio da qual aquela gramática existe, materializa. Tudo bem? Ah, professor, mas e se for um professor de gramática do inglês e está falando em português? Será que é metalinguagem? Aí não, né, pessoal? Porque ele está utilizando um outro código, certo? Mas se for um professor de gramática do português ensinando a gramática do português em português, isso nós temos uma função metalinguística, certo? E outras linguagens, como por exemplo, a linguagem artística da pintura. Posso ter uma metalinguagem? Posso. Por exemplo, um pintor, né, e que a obra dele, né, o quadro dele, tem um pintor lá dentro pintando, fazendo uma pintura. Ora, metalinguagem, certo? Tranquilo até aí, pessoal? Então, agora vamos ver alguns exemplos que materializam melhor esses conceitos. Primeiro, a camada inconsolidada, contendo partículas sólidas, minerais e orgânicas, bem como poros que apresentam ar e água, que recobre parte da crosta terrestre, recebe o nome de solo. Nele existem milhões de espécies, desde micro-organismos até animais maiores, como roedores e répteis. Além disso, serve como substrato para a maioria das plantas, fornecendo-lhes água e sais minerais. Todos os elementos da linguagem, pessoal, existem aí, porém, há um que é enfatizado e prevalece em relação aos demais. Qual que é a finalidade desse texto? Ora, não é transmitir um conhecimento sobre o que é o solo? Está falando aí, né? Trazendo dados, trazendo explicações sobre o que é o solo, passando então uma informação. Neste caso, nós temos a função referencial ou denotativa. Segundo caso,
Nossa, Rafa, ninguém merece. Ontem, além de ter acordado muito cedo, passei o dia todo triste, nem sei por quê. Então vejam só, pessoal, a ênfase aqui, né, pressupõe-se que está havendo um diálogo entre a Rafa e o emissor, essa pessoa que está falando, e ele está enfatizando a mensagem, né, a comunicação dele em quem? Ou no quê? Nele próprio, não é? Olhem aí o verbo marcado na primeira pessoa do singular. Passei o dia todo triste, nem sei porquê. Então aqui a ênfase está sendo dada no próprio emissor, consequentemente, função emotiva ou expressiva. Depois, venha conhecer nossas ofertas, preços baixos, qualidade ímpar e ainda tem aquele descontinho. Pessoal, a ênfase está sendo dada em quem? Em quem está ouvindo ou lendo isso daí, não é verdade? O que parece? Não parece uma propaganda, um anúncio de algo? Utilizado aí numa linguagem propagandística para vender algum produto ou alguma ideia? Então, neste caso, nós temos função apelativa ou conativa. Veja só o verbo marcado aqui no imperativo. Venha conhecer nossas ofertas, certo? Então, aí é um chamamento, certo? Para a pessoa, está apelando para a pessoa comprar o produto. Depois, seus olhos são pérolas do mar sereno, refletidas nas ondas de um corpo de sereia. Minha nossa, que brega! Mas enfim, como, né, tem gosto para tudo. Como que nós podemos aí analisar a função da linguagem que está sendo empregada com maior ênfase, pessoal? Pelo elemento da comunicação mensagem. Ora, a mensagem está sendo enfatizada, não é? O que ele poderia ter dito para essa pessoa? Nossa, seus olhos são bonitos. Seria a mesma coisa que tudo isso que ele falou, não é? Mas ele produziu de uma maneira diferenciada, com maior expressividade. Consequentemente, função poética, ênfase na mensagem. Veja que ele utilizou figuras de linguagem. Seus olhos são pérolas do mar sereno. Metáfora. Nós vamos ter aula de figuras de linguagem, certo? Então, temos aí a função poética. E aí, neste caso, pessoal? Alô? Olá, bom dia. Bom dia, posso ajudar? O que está acontecendo aqui, pessoal? Tem alguma informação? Tem alguém tentando vender algo para outro? Tem alguma conceituação? Não, né? É apenas o estabelecimento de uma comunicação. Quando a gente diz alô ao telefone, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Eu quero apenas saber, apenas conferir se a pessoa do outro lado atendeu, está me ouvindo. Então, nós temos aqui a função fática, ênfase no canal da comunicação. E aí, pessoal, fita, substantivo masculino singular. 1. Tira de tecido delgada e estreita, de cores diversas, para atar alguma coisa ou a fins de adorno. Dicionário Brasileiro Globo, 1989. Bom, pessoal, aqui já sabemos que o gênero é o dicionário, né? E no dicionário nós encontramos as palavras de uma determinada língua, no nosso caso, língua portuguesa do Brasil. E aí está na frente dessa palavra fita a sua definição. Olha lá, tira de tecido delgado e estreito. O que está fazendo, pessoal? Fita não é uma palavra da língua portuguesa? E o que eu estou utilizando para explicar essa palavra da língua portuguesa? Outras palavras da língua portuguesa, não é verdade? Então, o código explicando o próprio código. Consequentemente, a ênfase é dada no código. E assim temos a função metalinguística. Tranquilo? Bom, então agora nós chegamos a um ponto que eu tenho que explicar uma coisa muito relevante para vocês. Num texto, num gênero qualquer, não haverá apenas uma função da linguagem. Sempre vai haver mais que uma função, certo? Por quê? Porque os outros elementos coexistem. Mas, ainda que exista outra função naquele texto, existirá sempre aquela que prevalecerá.
que será mais importante por conta da ênfase que está sendo dada a um determinado elemento, certo? Então vejamos aí, será que em um poema só haverá função poética? Olha lá, temos aí um soneto, nós vamos aprender na aula de literatura, né? Uma composição fixa de 2 quartetos e 2 tercetos, certo? Então vejamos aí a primeira estrofe. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e cutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, e sobe-me à boca uma ânsia análoga à que se escapa da boca de um cardíaco. E o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Augusto dos Anjos, está aí no seu livro único, Eu e Outros Poemas. Tem função poética? Claro, né? Um poema com várias figuras de linguagem, tem ritmo, tem rima. Porém, existe um elemento da comunicação que está sendo enfatizado desde o início do poema e que por isso prevalecerá. Além da função poética, o que nós vamos ter aí neste poema, pessoal? Olha lá no início. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro. Então, ele está falando sobre quem? Sobre os sentimentos, impressões, sobre a subjetividade dele próprio. Quem é ele? O eu de um poema chama-se eu lírico, certo? É o eu, então é essa subjetividade do poema. Consequentemente, temos a função emotiva ou expressiva sendo aí mais determinante neste texto. Bom, pessoal, então agora vamos fazer uma breve explicação na lousa para que vocês apreendam de uma forma mais resumida tudo isso que vocês viram até aqui. Tudo bem? Então, vem comigo aqui. Bom, pessoal, então vamos fixar os conceitos aprendidos até aqui por meio deste quadro que eu montei para vocês aí, bem maroto, um quadro resumo. Estamos falando sobre as funções da linguagem, também chamadas de funções da comunicação. Sabemos que linguagem, pessoal, é a capacidade que os seres humanos têm de exercerem comunicação com os seus semelhantes, certo? Os outros animais podem exercer comunicação com os semelhantes das suas espécies ou com animais de outras espécies? Podem, porém, a nossa capacidade da espécie Homo sapiens de se comunicar com outro Homo sapiens é chamada de linguagem. Essa é a nossa comunicação intraespecífica, ou seja, de dentro da nossa própria espécie. Tudo bem? Vimos também, pessoal, que a linguagem, essa capacidade humana de se comunicar com os semelhantes, ela pode se materializar de 3 diferentes maneiras, sendo elas a linguagem verbal, ou seja, aquela que se manifesta por meio de palavras, e ela também pode se materializar de 3 diferentes maneiras. Temos a linguagem verbal escrita, que é essa que nós aprendemos, é uma tecnologia humana, uma invenção humana. Podemos nos comunicar por meio da linguagem verbal oral, que é essa que eu estou usando com vocês aqui, por exemplo, não é? E podemos também nos comunicar por meio de uma linguagem verbal visual motora. Tudo bem? Há livros, por exemplo, né? A Língua Brasileira de Sinais. Tá certo, pessoal? Vimos também a linguagem se materializando de modo não verbal, ou seja, utilizando símbolos, utilizando todo o aparato de simbologias que nós temos que não seja a partir de palavras. Por exemplo, sinais, um sinal de trânsito que me comunica algo, uma placa que me comunica algo, mas também podem ser as expressões, expressão corporal, expressão facial, tudo bem? Os sons também podem manifestar uma comunicação, não é? Um sinal de uma escola, por exemplo, que me indica alguma coisa, que me passa uma ideia, tudo bem? Então isso tudo nós chamamos de linguagem não verbal.
E por fim, nós falamos também que a linguagem ela pode se materializar na conjunção dessas duas maneiras aqui, tanto verbal quanto não verbal, em um mesmo texto, que é o que nós vamos chamar de linguagem mista ou híbrida, que se mistura, tudo bem? Que contém as duas formas ao mesmo tempo, como ocorre, por exemplo, em uma charge, em uma tirinha e assim por diante. Vejam do outro lado aqui, nós temos um quadro resumo sobre os elementos da comunicação, dos quais também nós já falamos. Sabemos que em toda comunicação, em todo processo comunicativo, nós temos a presença destes 6 elementos. Temos um emissor, que é aquele que produz o quê? Uma mensagem, o que eu quero transmitir, né? O que eu estou produzindo, para alguém, um receptor. Sabemos também que esta mensagem passa do emissor para o receptor através de um canal, certo? Entre um canal, então atravessa um canal, que é o meio físico através do qual a mensagem se propaga do emissor para o receptor. Temos também a presença de um código, que é o conjunto de símbolos que permitem que eu me comunique com o meu receptor. Então quer dizer que este código, né, esse conjunto de sinais, deve ser comum entre o emissor e o receptor para que ocorra essa comunicação. E vimos também a presença obrigatória de um referente, de um contexto, ou seja, o assunto sobre o que nós estamos falando, tudo bem? O lugar onde se encontram, tudo isso faz parte do meu contexto, ou seja, é a minha delimitação do texto. A comunicação ela não ocorre somente nesta direção, na verdade, vai acontecer o que nós chamamos de feedback. Feedback, ou seja, retorno. Que vocês também podem encontrar por aí como retroalimentação, porque a comunicação ocorre assim, na verdade, não é? Ela ocorre se retroalimentando, ou seja, o emissor produz uma mensagem para o receptor em um dado turno, mas o receptor vai decodificar esta mensagem, compreendê-la e devolver, certo? Quando ele devolve, ele está sendo o emissor neste momento. E este aqui vai ser o receptor. É por isso que, como eles intercalam as suas posições, os seus lugares de emissor e receptor, a cada momento da comunicação, nós vamos chamá-los de interlocutores. Então, nós temos aqui um interlocutor, mas temos aqui também outro interlocutor. Tudo bem, pessoal? Então, são os interlocutores da comunicação. Por conseguinte, este processo comunicativo será chamado de interlocução. Então, o que é uma interlocução? É um processo comunicativo que ocorre entre estes interlocutores. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, não é verdade? E como eu já materializei para vocês aí de uma forma bem cômica, não é? Espero que vocês tenham compreendido bastante estes elementos da comunicação em uso, certo? Por fim, pessoal, a parte mais importante dessa nossa aula, que é falar sobre as funções da linguagem especificamente. Nós teremos aí 6 funções da linguagem. Por quê? Porque a cada finalidade, a cada intenção comunicativa que eu tenho quando me comunico com alguém, eu terei a ênfase dada em um elemento da comunicação. Lembra-se de que eu falei que todos os elementos da comunicação devem existir para que a comunicação ocorra, para que ela aconteça. Porém, eu enfatizarei, ou seja, eu darei maior importância a um dado elemento em cada momento, em cada intenção que eu tiver ali com o que eu estou comunicando, está certo? Então, se eu tenho 6 elementos da comunicação para serem enfatizados, consequentemente eu terei 6 funções da linguagem. Se eu enfatizo o emissor,
eu gero a função emotiva, também chamada de expressiva. Não se esqueçam disso. Qual é o meu objetivo? Transmitir a subjetividade. E o que é subjetividade? Tudo aquilo que se refere ao eu, ao sujeito, ao indivíduo da comunicação. Então temos aqui a ênfase na primeira pessoa. Só do singular, professor? Não, não, não. Pode ser da primeira pessoa do plural também. Eu ou nós, está certo? Temos também a função conativa, chamada de apelativa também, que é quando eu dou a ênfase no meu receptor, no meu interlocutor, no meu público-alvo, certo? Quando eu faço isso, qual é a minha intenção? Convencimento. É interferir no comportamento do meu interlocutor. E é por isso que, se a comunicação está centrada no meu interlocutor, eu terei uma presença mais marcante da segunda pessoa do discurso. Temos também a função fática, que é aquela que se centra no canal. Então aqui o canal, quando é enfatizado, eu gero a função fática. Qual é a minha finalidade? Estabelecer contato para comunicar. Então o contato que eu estabeleço com o meu interlocutor é gerado a partir da função fática. Essa é a minha finalidade quando eu tenho a função fática da comunicação. Ou seja, iniciar uma comunicação com alguém, perceber se a comunicação está continuando, ou também finalizar a comunicação. Tudo isso ocorre por meio da função fática. Temos depois a função metalinguística, que é quando eu enfatizo o código da comunicação, esse conjunto de símbolos, de sinais comunicativos que são semelhantes entre os interlocutores. A partir disso, quando eu enfatizo o código, eu gero a função metalinguística. Qual é a finalidade? A autoexplicação do código, ou seja, quando o código explica a si mesmo, quando o código explica o próprio código, certo? Nós já vimos aí vários exemplos. E por fim, pessoal, vimos também a função referencial, chamada nos concursos também de função denotativa. Não confundam novamente com a função conativa, porque vocês fazem aí associação, que essa é a denotativa e essa é a conotativa. Não, 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 certo? Essa daqui é conativa ou apelativa, e essa daqui é referencial ou denotativa. Se eu fizesse uma associação aí entre conotativa e denotativa, a conotativa seria a poética, porque é quando eu utilizo a mensagem de uma outra maneira, que não é habitual, que não é costumeira. A função referencial ou denotativa é aquela que eu dou a ênfase no meu contexto, ou seja, no meu referente. E o meu objetivo ao fazer isso é justamente informar, transmitir um conhecimento de modo objetivo. Cuidado, não interessa o que eu penso, não é subjetivo. Interessa o que todos em comum, o que todos de maneira convencional estabelecem para aquilo. Tudo bem, pessoal? Aqui eu trouxe para vocês 2 exercícios e nós vamos respondê-los para deixar de uma forma mais concreta para vocês esse assunto tão importante que é o de funções de linguagem. Então, vamos lá. Este exercício aí é do Enem de 2010. Temos aí o texto. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. O Rio dos Curiosos é a fonte. Vamos para o comando da questão. Predomina no texto a função da linguagem. Mais uma vez, eles querem saber qual é a função da linguagem predominante. O que eu vou levar em consideração? Qual é o elemento da comunicação que está sendo enfatizado nesse texto? Qual é a finalidade deste texto? Então pensemos, ele está me falando sobre o que é a biosfera. Ele está me trazendo um conhecimento, está me transmitindo um conhecimento de maneira objetiva. Ele deu a opinião dele, eu gosto da biosfera, eu não gosto da biosfera. Não, né?
Então ele foi totalmente objetivo. Neste caso, nós temos referencial. Vejam que a ênfase está sendo dada no assunto, no referente, a biosfera. Tranquilo? Muito fácil, né? Segundo, leia o seguinte texto. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando água e com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, pessoal, temos aí uma entrevista, né, que foi concedida em 1948 pelo grande Graciliano Ramos, escritor brasileiro, da literatura brasileira. Então, vejamos. No texto, o autor faz uso de uma função da linguagem evidenciada por meio da intenção de, por meio de um texto, explicar o modo adequado para se construir um texto. Nesse sentido, a referida figura é a... Gente, no próprio comando da questão, eles já nos disseram qual é a função da linguagem. Bastava que você tivesse estudado essa matéria e como você fez, não é? Chegou até aqui, já estudou tudo, então sabe muito bem qual é a função da linguagem. Está utilizando o código para explicar o próprio código, o texto para explicar como é tecer um texto, como é fazer um texto, produzir um texto. Está fazendo uma analogia entre escrever e as lavadeiras de Alagoas, né? Que fazem aquilo de uma maneira bem árdua, bem difícil, e tem vários processos. Não é uma coisa assim, né? Só de enfeite. Sim, todo um trabalho por trás. Então, está explicando como é a arte de escrever. Consequentemente, temos a ênfase dada no código. ênfase dada no código, surge a função metalinguística. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a matéria de hoje e gostado do que viram. Mas, se não gostado, pelo menos entendido, para mim já está de bom tamanho. Pessoal, muito obrigado pela atenção e, por favor, se você gostou dessa aula, ou ao menos se aprendeu com essa aula, não se esqueça de ativar o sininho e seguir o meu canal, tudo bem? Ajude na divulgação, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas e elas possam usufruir destes conhecimentos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!